De sábado para cá a gente tem trabalhado as características do exílio, as propostas de Deus para a vida do exilado, os sonhos de Deus com a experiência do exílio. Deus tinha uma ideia clara com o exílio. O exílio seria uma experiência corretiva, transformadora para Israel. Israel viveria a oportunidade, teria a oportunidade de se encontrar com Deus e com a realidade absoluta de quem eram. O exílio era vivido, e a experiência do exílio, como te disse já várias vezes essa semana, vivida em Babilônia. A realidade de Babilônia era, como nós já vimos e já descrevemos, não era mágica, não era extraordinária, não era maravilhosa. A realidade de Babilônia não era perfeita, longe disso. A grande questão é que, analisando o presente, analisando aquilo que viviam naquele momento, seriam 70 anos vivendo a experiência do exílio, e seriam 70 anos olhando para o seu ambiente e tendo a possibilidade de julgar Deus pelo seu ambiente. E hoje eu quero te levar a refletir um pouquinho no modo como enxergamos Deus, no modo como julgamos Deus. Julgamos Deus? Opa, julgamos o tempo inteiro. Julgamos se o que Deus faz é bom ou ruim. Julgamos de acordo com a nossa compreensão, o mundo, se é bom ou ruim. Julgamos as experiências, julgamos o ambiente. Julgamos a partir da ideia de que, poxa vida, Deus poderia ter agido aqui, poderia ter alterado a realidade em um ponto. Uns anos atrás, visitando uma senhora, eu não fazia ideia da realidade dela, aquele tipo de visita que você vai meio que de peito aberto, sem saber aquilo que você vai enfrentar. Entro na casa dessa senhora e ela já aponta o dedo para mim assim e diz: você é pastor, né? Sou o seu pastor, pastor da sua igreja. Não, eu não sou mais crente. Não gosto mais de igreja. Porque eu detesto a ideia de Deus hoje. Mas a senhora era líder do grupo de oração da igreja. Sim. Mas desde o momento que Deus poderia ter desviado a bala que matou quem eu amava 1 centímetro e não fez, eu não gosto mais de Deus. Não gosto mais de Deus. Porque Deus não é bom. Se Deus tem todo o poder e poderia ter alterado a direção daquele projétil em 1 centímetro, ou menos que isso. E eu fui entender, ela foi me contar os detalhes. Umas 3 semanas antes, e aí depois eu fui falar, pô gente, vocês podiam ter me avisado, né, pelo menos. Eu teria ido preparado ao menos. 3 semanas antes, o filho dela, num assalto num ônibus, na cidade de Salvador, eu era pastor em Salvador na época, num assalto a ônibus, o filho dela, com 16 anos, sonhando em ser policial, e naquela história ali de defender todo mundo, viu o assaltante meio franzininho e tal, não, esse eu consigo derrubar, esse aí eu consigo tratar. Quando ele levanta para tentar abordar o assaltante, ele vira e instintivamente acerta um tiro só. Um tiro só. Bem no coração daquele jovem. 16 anos de idade. E uma senhora com enorme experiência religiosa, enorme experiência espiritual, com grande vivência com Deus e com a igreja, agora revoltada com Deus, porque de acordo com o padrão ético dela, o que Deus fez ou permitiu não é admissível a um Deus que se apresenta como um Deus de amor, que se preocupa com a vida dos seus filhos. Israel, todos os dias durante o exílio, poderia julgar Deus pelo seu ambiente. Mesmo que
a compreensão de que o exílio era por merecimento, mesmo que olhassem para, como nós vimos ontem, olha, Nabucodonosor se convertendo, as pessoas melhorando, Babilônia e as pessoas de Babilônia melhorando, vivendo uma experiência com Deus, Deus sendo visto em Babilônia, a glória de Deus se manifestando pelo sofrimento de cada israelita. Mas na medida que o sofrimento era visto, na medida que Daniel se olhava no espelho, na medida que alguém morava numa casa inferior àquela que tinha em Jerusalém, a circunstância do presente levava-o imediatamente a julgar a realidade de Deus. Quem Deus é, bom ou ruim. E eu passo a julgar, e facilmente julgaria Deus a partir, e começaria uma realidade de julgamento de Deus, e colocar Deus do banco dos réus com enorme facilidade. Sabe que essa história de colocar Deus no banco dos réus é famosa em alguns países do mundo, né? Nos Estados Unidos isso já aconteceu 3 vezes. Pessoas que numa realidade dessa senhora, que crentes, religiosas, e que vão tentar processar Deus e processar a igreja. Nesse caso, o processo era contra Deus, mas tinha o nome de uma instituição religiosa casada. Porque diziam, me prometeram um Deus de amor, mas a realidade presente não é de um Deus de amor. Ou esses indivíduos se calam, os religiosos, os crentes, os pastores, ou eles se calam e param de falar de um Deus de amor, ou então esse Deus de amor, de fato, tem que se revelar, tem que se mostrar, porque minha vida precisa ser a manifestação de um Deus de amor, dizia um desses processos. Um deles é bem famoso e virou livro, inclusive. Deus no banco dos réus. A questão toda, olhar para toda essa cena, me faz lembrar o início da Babilônia. Antes de Babilônia ser uma cidade belíssima, tendo Nabucodonosor como rei, a cultura caldeia tem um ponto, tem uma origem. O povo que cerca Jerusalém e domina, então, os israelitas durante 70 anos, antes de ser este povo tão grandioso, a terra de Sinar, onde Babilônia estava, a planície de Sinar, onde Babilônia foi construída, foi palco de uma outra cena, onde indivíduos se reuniram para julgar Deus pela primeira vez, pelo comportamento de Deus. E entenderam, inclusive, que podiam fazer um impeachment de Deus. E tentaram fazer um impeachment de Deus. Já imaginou? Se possível, tirarem Deus à força do seu trono e me colocar no trono, porque a minha ética humana seria melhor do que a ética de Deus. Isso aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, nos versos de 1 a 4. Esse é o princípio da história da Babilônia. É a mesma terra, é a terra de Sinai, é a mesma planície. E aí é construída uma torre famosa, de onde deriva a palavra Babilônia, Babel. Babel, a torre de Babel. A torre dos que julgam a Deus. O que era Babel? Por que Babel? Gênesis 11, nos versos de 1 a 4, a Bíblia diz, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, mesmo lugar onde nós vimos ontem, onde foi erguido o obelisco ali, a estátua de Nabucodonosor, né? Os homens partiram do Oriente, ali na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram, venham, vamos construir uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Bem, Moisés, quando escreve esse texto, o hebraico fala mais do que o português, nesse conjunto de textos. A ideia de fazer célebre o nome, apenas havia um único nome célebre, um único nome poderoso, conhecido, era o nome de Deus. O grande personagem principal da Bíblia, de Gênesis 1 a 11, era Deus. O Criador, o juiz, o amante, o abandonado, aquele
que havia sido o maior atingido pelo pecado, mas aquele que continuava insistindo com o ser humano para tentar dele ter proximidade. Deus é o personagem principal do início da Bíblia e de todo o seu trajeto. Deus, em Gênesis 11, de 1 a 4, não é o personagem principal. Em Gênesis 11, de 1 a 4, os seres humanos chegam na terra de Sinar, uma planície, olham ao seu redor e dizem: cara, aqui a gente tem todos os elementos para se vingar de Deus. A gente vai construir uma torre alta o suficiente. Por que uma torre? O que tinha acontecido anos antes? Essa era a geração consequente ali do dilúvio. Era a família de Noé, esse pessoal aqui, viu? Eram os bonzinhos, viu? Era dos melhores. Era do povo bom, tá? Era daqueles que Deus olhou e disse: ó, esses daí, sigam. São a melhor turma. Segue. Vai lá, jogue duro. Esses se juntam. Dizem: a gente precisa construir uma torre, porque Deus não pode mais ter a autoridade de dizer: destrua ou não destrua. Deus não confio nele a ponto de entregar o domínio absoluto da minha história, a história do planeta, para que ele diga o que é certo e o que é errado, e para que ele determine o fim ou o começo de qualquer coisa. Construiu uma torre. A ideia não era apenas, então, a segurança, vamos lembrar, o dilúvio, né? Enche a terra inteira de água e tal. Torre. A ideia, então, vou construir uma torre alta o suficiente para que todo mundo consiga se livrar de Deus agora. Que todos consigam, de alguma forma, se livrar da ação do juízo de Deus. Então, agora todo mundo teria segurança na Torre de Babel. Mas a ideia não era apenas segurança, a possibilidade de um dilúvio, mas a ideia também era fazer o nome célebre, conhecido. E se Deus tentasse nos espalhar, nos enfraquecer, aqui nós nos manteríamos unidos e fortes, porque juntos nós somos fortes. Né? Juntos vencemos até a Deus, era a tese da Torre de Babel. Na ideia deles, se pudessem, a torre seguiria, alcançaria o céu e poderiam ver a Deus, tirar o lugar de Deus, trocar o trono. Sai Deus, entro eu. Sai Deus, entra a ética humana. Sai Deus e entra aquilo que eu entendo ser bom. Sabe, toda vez que eu olho para essa cena, eu volto para o ponto: quem define se algo é bom? Se a gente for analisar, por exemplo, os conceitos de beleza nas últimas décadas, nos últimos séculos, se a gente não for muito longe, apenas olhar os últimos 100 anos para os conceitos de beleza, o tempo definiu beleza de formas das mais diferentes. Os grupos étnicos ainda definem beleza das formas mais diferentes. Os locais diferentes do mundo ainda compreendem o bom e o belo e o gostoso das formas mais diferentes. Países acham maravilhoso o que nós não gostamos tanto. Tem gente que gosta de feijão doce. Nós gostamos de feijão salgado. E quem gosta de feijão doce, tudo bem, jogue duro, mas né? Tem uns que gostam, outros não. A questão é, a ética humana é construída sobre o mesmo padrão. Até porque a ética é o modo de perceber o que é bom, certo e errado, a partir de um ponto de vista. A ética também é diferente dependendo do lugar onde você esteja no mundo. Dependendo da sua idade. Dependendo do quanto de dinheiro você tem no bolso. A compreensão de certo e errado e de valores absolutos que talvez alguém tente construir e agora olhar e dizer: seria necessário que todo mundo tivesse esse único comportamento, não é muito seguro. Basta ver comportamentos que são aceitos em alguns grupos, são completamente não aceitos em outros, termos, palavras, conceitos, comportamentos, até mesmo religiosos. Mas quando você olha para o dilúvio, e você percebe que Deus produz o juízo no dilúvio, a partir do ponto de vista que só Deus podia ter. Só Deus podia enxergar o mundo do jeito que ele enxergou.
Só Deus tinha a informação que ele tinha. A partir da informação que tinha, Deus tomou sua decisão. Gênesis capítulo 6, nos versos 11 e 12. E o que leva Deus ao juízo do dilúvio, e que por consequência leva os seres humanos à Torre de Babel. Gênesis 6, nos versos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus. À vista de Deus. E cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Deus viu. Deus julgou. Deus entendeu. Deus tomou sua decisão. A questão é, como eu vou considerar o mundo a partir do ponto de vista de Deus? De que forma eu, Vitor, com os 34 anos que tenho, com os 12 para 13 anos, 12 para 13, 13 para 14, nem sei mais, de ministério que tenho, na vida que levo, com as filhas que tenho, com a esposa que tenho, tendo morado onde vivi, posso dizer que eu tenho um padrão ético capaz de dizer, Deus, não, o senhor está errado. E aquilo que o senhor está entendendo ser bom, não é bom. E aquilo que o senhor está entendendo ser ruim, não é ruim. Amigos, quando Deus está olhando do céu, Deus não está olhando apenas para esse ponto. Deus está olhando para a gente hoje aqui. E pensando, o que seria deste planeta se aquele grupo de pessoas, se este grupo, aqui apresentado no dilúvio, se eles continuassem vivendo? O que seria do futuro da humanidade se o dilúvio, se essas pessoas seguissem com seu coraçãozinho batendo, tendo sua prática comum, tendo seu comportamento usual? O que seria do mundo se Sodoma e Gomorra continuasse existindo como cidade? O que seria do mundo? O que seria do mundo se os assírios continuassem existindo como povo? Tão grandiosos, poderosos, ricos, fortes que eram. O que seria do mundo se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Para a gente isso é mais fácil de julgar, né? Está mais perto da gente. E tem coisas que são óbvias, né? Sobre o nosso padrão. E aí então o meu padrão e o de Deus se alinham. É porque você não nasceu na Alemanha nazista. É porque você não nasceu a partir de uma ética que te convenceram que judeu é mau. É porque não te ensinaram na escola que judeu é comedor de criancinha, como as crianças nazistas aprenderam. As crianças que nasceram na Alemanha nazista aprenderam isso. As crianças que nasceram na Alemanha nazista aprenderam que havia um único salvador na terra. E esse alguém era alguém de um bigodinho. E para louvá-lo eu tinha que dizer Heil Hitler. Não posso nem fazer isso, né? Porque senão daqui a pouco está na rede social, daqui a pouco eu apanho e vão fazer um recorte disso. Por favor, não faça. Analisem o contexto. E por favor, se fizerem, me defendam, tá? Mas, entenderam? Ninguém aqui nasceu na Alemanha nazista. Ninguém aqui viu o que os nazistas viram. Ninguém aqui construiu uma ética a partir do padrão deles. Para a gente é fácil julgá-los. Ninguém aqui nasceu considerando o bem ruim e o ruim bem ou bom, como você quiser construir. Dependendo da tua família, padrões que foram ensinados, para a minha, são horríveis. Dependendo da tua família, padrões que a mim foram ensinados te arrepiam. Quem somos nós que com éticas tão difusas podemos acreditar que podemos julgar a Deus? A partir disso, um grande momento da história se revela, que é quando alguém extremamente angustiado, com o sofrimento que vivia, e alguém que talvez tinha todas as razões para condenar a Deus pelo que estava vivendo, porque era doloroso demais, era ruim demais o que estava vivendo, era exagerado demais o que estava vivendo, tudo era complicado demais para Jó. E Jó chega ao ponto de dizer, Senhor, eu estou começando a duvidar de que o Senhor é realmente bom. Nesse momento que Jó começa
a julgar a Deus e a começar a se perguntar se Deus realmente era bom. Deus não vai argumentar para Jó sobre a bondade dele. Deus não vai começar a dizer para Jó, Jó, mas olha para as flores, Jó. Olha para a beleza, olha para aquilo que eu já fiz por você aqui, Jó. Olha para a tua vida, olha para isso, olha para aquilo, olha, Jó, olha, sabe? Deus faz o que ele faz em Jó capítulo 38, nos versos de 2 a 5. Jó capítulo 38, nos versos de 2 a 5. Jó capítulo 38, nos versos de 2 a 5. Você pode dizer que maldade segue sendo maldade. Bondade segue sendo bondade. No entanto, existem elementos que constroem essa bondade, essa maldade, que vão variar a partir do seu ponto de vista original. Diante disso, Jó ouve Deus dizendo diretamente para ele: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Jó está no meio da dor dele aqui, tá? Jó está no meio da angústia, a vida de Jó é um sofrimento sem fim. E Deus continua. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é você que sabe alguma coisa? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E as perguntas seguem por alguns capítulos. Deus não vai conceituar para Jó a bondade dele, mas Deus vai tentar fazer Jó entender, amigão, o ponto de vista como eu enxergo o mundo não é o seu, então não tenta entender, tá? Você vai pirar, isso não vai dar certo. Dá 2 passinhos para trás e entende uma coisa: fé não é na obra de Deus. Fé não é naquilo que você espera que Deus faça, ou nem mesmo naquilo que Deus já revelou para você. Fé não é na promessa. Fé é em quem prometeu. Fé é em Deus. Se fé é em Deus, o pressuposto da fé constrói para mim uma base sólida a respeito de Deus, não importando aquilo que o presente me revele. A realidade do exílio poderia então fazer Israel enxergar Deus sobre os padrões de julgamento que quisesse. Poderia mostrar algo diferente. Poderia construir uma ideia de um Deus vingativo, ranzinza, odioso. No entanto, se Deus diz para mim que Ele é amor, eu não espero que o amor seja revelado sobre o meu padrão. Até porque Apocalipse 3,19 diz que Ele repreende e disciplina a todos quanto ama. Logo, a ideia de Deus de amor não é a minha. Um amor permissivo, que dá tudo o que eu quero, que faz da minha vida aquilo que eu sempre sonhei. Mas é alguém que vai dar para mim aquilo que Ele entende que eu preciso. E em sua infinita sabedoria vai dizer: você precisa disso, e você daquilo. Como um pai que dita a vida de seus filhos. Julgar Deus a partir do meu padrão é tentar, sobre o meu ponto de vista minúsculo, enxergar e julgar alguém que tem um olhar longínquo, que entende tudo, conhece o passado, o presente e o futuro, e tem tudo isso nas suas mãos. Por isso, a grande apresentação bíblica do que é fé, em Hebreus capítulo 11, no verso 1, e eu quero ir para lá com você, vai me lembrar que fé não é um elemento diferente, senão a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, que não se veem. Certeza, convicção. Coisas que se esperam, mas eu nunca vi. Fatos que se não veem, eu também nunca vi. Logo, a ideia de construir algo
sabe, obter alguma espécie de construção sobre uma viga que é meio que invisível. Eu posso até ter uma pálida ideia dela. É como se Deus agora estivesse me construindo, me ordenando construir um prédio em cima de algo que eu não estou vendo. Mas Ele está dizendo, confia, porque está aí. Confia, porque existe. Confia, porque mesmo que você não veja, existe. Mesmo que você julgue e pareça que não existe, existe. Então, constrói. Constrói. Faz a tua parte, constrói. O desafio de construir algo sobre esse padrão. O desafio de construir algo sobre algo não palpável. A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que que não se veem. Sou eu, então, agora olhando para Deus, olhando para os atributos de Deus revelados na Bíblia e dizendo, eu creio em Deus. E a fé em Deus, se me basta, me basta. E a fé em Deus, ela não depende do meu presente. A fé em Deus não depende dos elementos que eu acredito que Deus precisa me dar. A fé em Deus não vem acompanhada da certeza de que Deus vai dar aquilo que eu espero. Porque a fé em Deus é a certeza de coisas que se não veem. Se eu visse, eu não precisaria de fé. A construção da fé, ou da religião como o justo viverá pela fé, é então Deus dizendo para mim, eu sou bom mesmo que no teu julgamento eu pareça não ser. Eu vou voltar, eu vou estabelecer um paraíso para você, mesmo que sobre o teu julgamento isso tudo pareça ser impossível. Você tem um caminho extraordinário pela frente e tem algo extraordinário para que você viva. Construa, se mova. E então a grande crise de Israel no exílio é viver aquilo que Deus sonha, olhando para o ambiente e julgando o ambiente e se perguntando, vou mudar para quê? Vou alterar minha vida para quê? Vou obedecer para quê? Onde é que está Deus? Deus não faz a minha vontade. Deus não cumpre aquilo que eu desejo. Onde é que está Deus? Por que eu vou viver uma experiência de transformação? Então Deus diz, constrói e você vai ver. Constrói o prédio sobre esta viga imaginária na tua mente, ou invisível. Constrói e você vai ver. Porque no final das contas, a presença e a pessoalidade e a existência de Deus não é confirmada no ato de ver, mas é confirmada no ato de experimentar o processo de construção de algo sobre esta viga invisível. É a ideia de começar a andar, construir, estabelecer, mesmo que eu não tenha provas presentes ou materiais de que aquilo que Deus está dizendo é tudo aquilo que eu tanto sonhava. Eu construo, crendo que os efeitos do processo de construção, crendo que os efeitos de fazer em mim o que Ele está mandando, vai trazer em mim grandes mudanças, vai fazer de mim alguém melhor, como Ele está dizendo que de fato vai acontecer. Logo, a fé é o chamado a crer, e há uma experiência de agir mesmo sem prova alguma de que aquilo é exatamente como Deus diz. Crer é a ação de construir em cima de uma viga imaginária. É a ação de fazer, mesmo que Deus não esteja fazendo a tua vontade. Mesmo que a tua ideia de amor, e mesmo que você coloque Deus no banco dos réus, e mesmo que se você pudesse construir uma torre de Babel e tirar Deus do trono e se colocar no trono, mesmo diante disso tudo, o que Deus está dizendo é, creia em mim, tenha fé em mim e experimente. Então o provai e vede nunca foi tão útil. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Não vede e provai. Provai e vede. Dá o teu passo. Crê, experimenta. Porque no final das contas todo mundo vai enfrentar seus problemas e crises. O chamado é, tenha fé. Experimenta o resultado. Jeremias 29:11. E a gente volta ao nosso texto base, já tantas vezes lido durante essa semana.
capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. O verso 11 também já tão lido. E o recado de Deus para Israel é: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu sei. Deus não está abrindo possibilidade para ser julgado por mim. Ele diz: eu sei. E não há em mim condição de saber o que ele sabe. Eu sei que pensamentos, eu sei que ideias tenho a teu respeito. Então, diante dessa realidade e diante de todas essas afirmações, creio ou não, e eu estou livre para isso. As possibilidades para mim seguem para fazer o que eu quiser a partir disso. Porque a grande questão do cristianismo é isso. Nós não estamos em um lugar onde o sobrenatural se materializa todo dia. De vez em quando ele se materializa em milagres de pessoas transformadas. Mas você não está vendo Deus. A gente viu ontem que Deus se manifestou em Babilônia, né? Todo mundo que estava ali no campo de Dura viu Deus dentro da fornalha ardente. Mas aqui ninguém está vendo Deus. E a realidade pode estar sendo tão dolorosa para você, que você todo dia diz: Senhor, deixa eu vê-lo de alguma forma. Me permita tocar o Senhor de algum jeito. Me permite viver alguma experiência que confirma a minha fé. E então, Romanos capítulo 8, no verso 28. O recado de Deus para todos aqueles que desesperadamente olham para Ele e dizem: Senhor, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero ter os meus problemas vencidos, eu quero ter minhas angústias superadas, eu quero, Senhor. A resposta de Deus é: sabemos. É o resultado agora do indivíduo que tem fé. É o sabemos. Enquanto você viver, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Que o poder de Deus se manifeste em nós, através da nossa fé. Amém? Olha para tudo isso. Olha para a tua vida, para aquilo que você entende ser bom. Dizer para Deus: Senhor, não estou gostando do que está acontecendo. Está tudo certo. Você não vai ser o primeiro. Davi vai ter feito isso inúmeras vezes, e fez isso muitas vezes. Você tem salmos inteiros dele indignado com Deus. Deus te dá liberdade absoluta de ficar bravo com Ele. Mas Ele não dá a você. A condição é de julgar quem Ele é a partir do que você está vendo. Deus é maior do que você está vendo. Deus é maior do que o que você está vivendo agora. O que eu te peço hoje em nome de Jesus é dizer para Ele com muita sinceridade: Senhor, me ajuda a crer no Senhor. Simplesmente pelo Senhor ser quem o Senhor é. Me ajuda a conseguir ir além do que eu estou vendo. E que essa experiência de ver além me dê estabilidade. Me ajude a, olhar para um horizonte perfeito. Olhar para o Senhor. Então, quero te convidar a essa oração agora. Fecha teus olhos, por favor. Pai querido, por teu poder e por tua graça, o que eu te clamo hoje em nome de Jesus é: nos dá fé. Senhor, o Senhor não é o que nós estamos vendo e vivendo. O Senhor não é a experiência que Israel viveu no exílio de estar longe de casa. Mesmo que os elementos do Senhor estejam ou estivessem no exílio e estejam aqui hoje, o teu juízo estava manifestado no exílio. As ações de graça e misericórdia e também de juízo do Senhor também estão sendo vistas e vividas em nossa história. Mas, Pai, o Senhor é muito maior do que o que a gente está vendo. Santo Deus, nos ajuda a crer no Senhor e crer que todas as coisas, não algumas, mas todas, o Senhor tem o poder de fazer com que todas as coisas sejam úteis para nós de alguma forma. Senhor, pode ser muito doloroso pensar em tudo isso, que o Senhor pode
não mudar um projétil 1 centímetro, que o Senhor pode não me proteger quando eu gostaria, que o Senhor pode não me preservar como eu gostaria, que o Senhor pode não dar vida a quem eu amo pelo tempo que eu gostaria que o Senhor desse. Pai, mas o Senhor continua sendo o meu Deus, mesmo que as coisas não aconteçam como eu quero. Porque, Pai, o Senhor é o único capaz de fazer com que todas essas coisas tão normais, mas tão dolorosas, me transformem. E então, por fim, é o Senhor que pode, por meio de todas elas, colocando as mãos em mim, em cada um dos meus irmãos que aqui estão, fazer de nós cada dia mais parecidos com o Senhor. Clamamos a Tua manifestação em nós, realizando este milagre a cada dia, em nome de Jesus. Amém.